Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, amigo que nos assiste, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa inundar o seu coração. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para uma reflexão da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando, pastor auxiliar da Igreja Batista em Barra do Imbuí, da cidade de Teresópolis. E a minha oração é que Deus fale profundamente em seu coração e abençoe a sua vida. Há uma palavra do Senhor para o seu coração. Para tanto, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que encontra-se no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, versículo 1 ao 6. Jeremias, capítulo 18, versículo de 1 ao 6. Assim diz a palavra de Deus para nós. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus próprios olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo outra vez: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Muito bem. Meus irmãos e irmãs em Cristo, amigos que nos acompanham na nossa reflexão bíblica, sem dúvida nenhuma, existem muitas vozes tentando determinar o tipo de pessoa que devemos ser e também a qualidade da nossa fé. A gente vê isso constantemente. As mídias, por exemplo, fazem isso em todo o tempo, tentando determinar o tipo de pessoa que devemos ser, mas também tentar determinar a qualidade da nossa fé. Nós precisamos sim, devemos nos informar, mas não permitir que as notícias, e na sua grande maioria das vezes é fake, determine a nossa fé, ou qualifique a nossa fé, ou que mude a nossa postura, o nosso jeito de ser. Nós devemos sim estarmos informados das notícias, mas termos o cuidado de não permitir que essas notícias nos abalem, ou até mesmo que nos leve a um comportamento que vai em desencontro à Bíblia Sagrada. E eu quero citar para você um texto que está registrado no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 1, que diz assim: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem nos dará a última palavra. Aqui está. Nós devemos ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar. Nós devemos consultar o Senhor, em primeiro lugar, para sabermos o que Deus tem para nós. Ainda que as pessoas possam fazer planos, o que vai determinar a sua vida e a minha, o que vai dizer da qualidade da nossa fé, é o próprio Deus. Provérbios capítulo 16 nos diz isso, que Deus, porém o Senhor Deus, é quem dará a última palavra a respeito da sua vida e da minha vida. Por isso, querido, você que está nos assistindo, eu quero estimular você, eu quero incentivar você a hoje, mais do que nunca, olhar para cá, olhar para o texto da Bíblia Sagrada, para entender aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha. A nossa maior necessidade é aprendermos a ouvir Deus e saber quais os seus planos para nós. Quero repetir para que você guarde no seu coração. A maior necessidade que nós temos hoje, como pessoas, como pais, como crentes, nesse momento que estamos vivendo ainda de pandemia, que assola nossa cidade de Teresópolis, o Brasil inteiro, o mundo inteiro,
a nossa maior necessidade é aprendermos a ouvir Deus e saber o que Deus está nos dizendo nesse momento. Porque quando nós aprendemos a ouvir o Senhor e a entender os seus planos, isso nos livrará das angústias extremas e nos levará para perto de Deus. Olha que bênção. O fato de compreendermos as palavras de Deus, o fato de entendermos os seus planos, esse entendimento vai nos dar livramento das angústias extremas que o mundo propõe para nós e nos levará para perto do Senhor. No texto que acabamos de ler, Deus chama o profeta Jeremias para revelar a Jeremias os seus planos ao povo de Israel e também manifestar o seu poder. Deus está chamando o profeta Jeremias para conversar, porque Deus tem interesse que Jeremias tome ciência, conhecimento daquilo que Deus tem para o seu povo e também para que Jeremias experimente a manifestação do poder de Deus. E eu quero dizer para você, sem dúvida nenhuma no meu coração, de que é o mesmo que Deus quer fazer com você e a sua família hoje, agora, você que está me vendo, está me ouvindo. Deus também tem interesse que você conheça os seus planos para a sua vida. Deus tem interesse que você experimente o poder de Deus, assim como Deus chamou Jeremias. Deus está nos chamando, é o mesmo que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida e com a sua família. Por isso, há esperança para você hoje. Por isso, há uma direção para o seu coração. Por isso, há uma orientação de Deus para os dias vindouros, para os tempos que vamos viver. Lembro-me, na minha adolescência, de que os meus pais me ensinavam um cântico que dizia: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Esse cântico marcou muito a minha vida, porque eu sei que o nosso Deus é Deus que marca encontro. É o Deus que separa o momento para nos falar. Jeremias está vivendo exatamente esse momento. O que Jeremias fez para ter ciência disso tudo, para experimentar o poder de Deus? O que Jeremias precisou fazer é o mesmo que precisamos fazer também. Primeiro, Jeremias se levantou para ir à casa do oleiro. Ele precisou descer, se levantar de onde estava para ir à casa do oleiro. E segunda coisa que Jeremias precisou fazer, ele precisou observar as atividades ou o movimento que estava acontecendo na casa do oleiro. Deus está nos chamando hoje para isso. Primeiro, para que eu e você nos levantemos e descemos pela fé à casa do oleiro. Deus quer mudar algo na minha e na sua vida. Jeremias se levantou, desceu à casa do oleiro, foi a primeira coisa que fez, e lá ele aprendeu a observar o trabalho do oleiro que moldava o vaso de barro. O texto diz que quando Jeremias chegou naquele lugar, ele viu o oleiro, aquele que manuseia o barro. Ele viu o oleiro trabalhando um vaso, quebrou-se na mão do oleiro. Então o oleiro agora vai refazer aquele vaso, mas segundo a sua própria vontade. Ele vai imprimir naquele vaso a sua própria vontade. Mas esse sermão tem duas partes. Eu quero pregar uma parte hoje e uma outra em um outro momento oportuno. Hoje eu quero falar sobre o tema descendo à casa do oleiro para ouvir Deus. Descendo à casa do oleiro. E existem algumas lições de suma importância que podem mudar a sua vida e a minha, se nós entendermos isso hoje. A primeira é que quando nós descemos à casa do oleiro, Deus traz revelação dos seus planos para nós. Quero repetir para que você guarde. Quando nós descemos à casa do oleiro, Deus nos revela os seus planos a cada um de nós. Deixe-me ler o versículo 1 e 2 do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Eu quero que você preste muita atenção. Assim diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo 2: levanta-te, Jeremias,
e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aqui está. Quando um homem, uma mulher, uma família resolve descer à casa do oleiro, quando a gente desce à casa do oleiro, é lá que Deus revela os seus planos. Jeremias, no versículo 2, diz que Jeremias se levanta, desce à casa do oleiro, e Deus diz: é lá que eu vou falar com você, é lá que eu vou te revelar. E eu acredito, irmãos, que Jeremias era um servo de Deus, um homem crente, um profeta do Senhor, estava acostumado a ouvir Deus. Possivelmente deve ter vindo ao coração de Jeremias naquele momento: mas por que o Senhor não falou comigo aqui mesmo? Por que será que Deus não está falando comigo nesse momento? Ele quer que eu vá lá para ouvir. O versículo 2 diz isso: desce à casa do oleiro. Porque quando você chega lá, diz o Senhor, eu vou revelar a você e vou te fazer ouvir as minhas palavras. Sabe o que eu aprendo aqui? Dentro desse, quando a gente desce à casa do oleiro, é lá que Deus nos revela os seus planos. Eu aprendo que Deus quer conversa, que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, que o nosso Deus é um Deus que se preocupa, nosso Deus é um Deus que tem interesse em nos abençoar. Por isso que a gente precisa descer, é precisa parar, e esse descer é se sair de onde estamos, para ir para onde Deus orientou. E você que está me vendo, você que parou tudo para poder ouvir essa palavra, você está indo em direção à vontade de Deus. Então eu queria que você guardasse primeiro no seu coração: Deus quer conversa. Nosso Deus é Deus de relacionamento, é um Deus que se preocupa, é um Deus que quer nos abençoar. Mas eu aprendo aqui também, nesse descer de Jeremias, a casa do oleiro, é que Deus não nos fala se nós estivermos de qualquer maneira. Observe que o texto, no capítulo 18 de Jeremias, no versículo 2, na parte A, Deus fala com Jeremias: se levanta e vá à casa do oleiro. Eu aprendo aqui também que Deus não nos fala se estivermos de qualquer maneira. Sim, Deus não vai falar com a gente de qualquer maneira, se nós estivermos de qualquer maneira. É preciso quebrantamento, é preciso exercer a fé, é preciso mudar de atitude, mudar de direção. Pode ser que você não esteja ouvindo Deus e o desespero tomou conta do seu coração, da sua vida, porque você ainda não tomou uma decisão. Você pode ter até uma religião, isso é bom, mas isso pode impedir você de se tornar um religioso e ouvir Deus. Jeremias precisou sair de onde ele estava para ir em direção à vontade de Deus. Deus não nos fala se nós estivermos de qualquer maneira. Por isso é que precisamos estar pronto a ouvir Deus, consertar, liberar perdão. Nós precisamos nos sentirmos perdoados. Por isso, irmãos, eu quero que você guarde no seu coração: a primeira coisa é quando nós descemos à casa do oleiro. É ali que Deus nos revela os seus planos. Mas Deus não vai falar com a gente de qualquer maneira. Nós precisamos abrir o coração para Deus. Nós precisamos mudar de atitude, mudar de direção, como Jeremias fez. Mas existe uma segunda lição que eu aprendo quando a gente desce à casa do oleiro. A segunda lição que eu aprendo é quando a gente desce à casa do oleiro, Deus nos leva a experimentar a sua provisão. Olha o que está escrito no versículo 5 e 6. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: enche como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. O que Deus está dizendo a Jeremias? Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, eu sou chamado de Jeová Jireh, o Deus da provisão. Será que eu não posso dar uma segunda oportunidade? Que eu não posso mudar o destino? Porque ele fala: olha o que aconteceu com esse vaso. O texto diz que o vaso quebrou-se primeiramente nas mãos do oleiro. Então o oleiro agora pega o vaso quebrado, pega aquele barro e vai fazer um outro vaso. Isso fala de provisão, isso fala de oportunidade, isso nos remete a uma restauração. O nosso Deus é um Deus que dá oportunidades. O nosso Deus é um Deus que restaura a vida, restaura relacionamento, é um Deus que traz perdão, é um Deus que traz a vida.
É isso que Deus está perguntando a Jeremias. Será que como o oleiro fez com esse barro, um novo vaso, uma nova oportunidade para a minha glória, eu não posso fazer isso com a nação de Israel? Será que Deus não pode fazer isso na sua vida? Você crê? Não importa se seu casamento está acabando. Não importa se seu filho se afastou. Não importa a tamanha carga você está suportando, carregando, lutando, se esforçando. Acredite, Deus tem uma nova oportunidade para você. Ele pode fazer isso. Jeremias agora está observando e Deus vai perguntar para ele: será que eu não posso fazer isso, Jeremias? Porque eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. O que você está precisando de Deus hoje? Qual é a área da sua vida que precisa de restauração? Que a morte está tentando chegar, a tristeza, o desânimo na fé. Aprenda isso, queridas, irmãos e amigos que nos assistem. Quando nós descemos a casa do oleiro, Deus nos leva a viver e experimentar a provisão do Senhor. Foi feito um vaso novo. Isso é nova oportunidade. Mas existe uma terceira lição para terminarmos a nossa reflexão bíblica. O que acontece quando nós descemos na casa do oleiro? Primeiro, vamos recapitular? Primeiro, quando nós descemos a casa do oleiro, Deus nos revela os seus planos. Deus fala com a gente. Deus aponta caminhos. Deus manifesta o seu poder. Quando nós descemos a casa do oleiro, em segundo lugar, Deus nos permite viver a sua provisão, a vislumbrar um futuro maravilhoso, a sabermos que uma restauração está chegando, a saber que o socorro está vindo, de que Ele é aquele que apaga o passado, muda o presente e transforma e garante o nosso futuro. Mas em terceiro lugar, quando nós descemos a casa do oleiro, Ele nos permite a sermos melhores do que quando chegamos. Está na Bíblia, pastor? Tá. Deixe-me ler para vocês, Jeremias capítulo 18, versículo 4, preste atenção. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Agora, conforme o que lhe pareceu bem fazer aos seus olhos. Olhe para cá, queridos, preste atenção. O que aconteceu aqui? O vaso estava na mão do oleiro, mas aquele vaso que chegou, ele quebrou-se. Não foi o oleiro que quebrou, o vaso precisou quebrar-se na mão do oleiro. E quando ele quebrou-se na mão do oleiro, agora o oleiro vai trabalhar a massa, vai trabalhar o vaso e vai formar um outro vaso. Mas agora, um vaso melhor. Por quê? Porque o texto diz, versículo 4 do capítulo 18 de Jeremias, na parte final, um vaso segundo agora a vontade do oleiro. Isso me ensina que quando nós descemos a casa do oleiro, Deus nos faz melhor. Deus nos torna um vaso de honra. Deus nos muda. Deus nos transforma. E pode ser que Deus esteja falando com você. O que você está passando aí, a sua dificuldade, não é para a sua morte. Não é para a sua vergonha. Mas é Deus mudando você. É Deus usando circunstância para nos tornarmos um vaso segundo o modelo dele. Segundo a forma de Deus. Segundo o jeito de Deus. Ah, querido, querida do Senhor, não há lugar mais seguro, mais abençoador do que no centro da vontade de Deus. Aqui o texto diz que agora um vaso novo foi feito segundo a vontade do próprio oleiro. Deus separou você, Deus separou a sua vida, e Ele usa a circunstância sim, para nos moldar e nos levarmos para perto dele e nos fazermos melhor. Por isso não tenha medo. Pastor, o que eu preciso fazer? É confiar de que Deus vai transformar e usar tudo isso que você está passando aí para te fazer um melhor pai, um melhor crente, um crente fiel, um homem e uma mulher de oração, se tornar uma bênção no seu trabalho, se tornar uma bênção na sua igreja. Estamos precisando sim de vasos de barro, que é um símbolo nosso aqui como pessoas, moldados segundo a vontade de Deus. Então, deposite sua fé no Senhor. Eu quero orar pela sua vida agora, encerrando esse momento. Mas eu quero também terminar, antes de orar, trazer um alerta para você. Por quê? Porque você pode ouvir tudo isso que você ouviu. Você pode concordar. Você pode gostar.
mas você pode não experimentar aquilo que Jeremias experimentou. Jeremias agora tinha a incumbência de ir lá, no meio do povo, e transmitir aquilo que ele ouviu, a mensagem de esperança para a nação de Israel. Sabe por quê? Porque existem muitas vozes que vai tentar falar no seu coração. Lembra que eu falei no início? Satanás vai tentar arrancar ou matar a semente que Deus está plantando no seu coração. E eu posso citar aqui 2 exemplos para nós orarmos. Primeiro, você conhece a história do profeta Jonas. Jonas não ouviu o Senhor. Ele não ouviu a voz do Senhor. Sabe o que ele trouxe para ele? Ele trouxe dor e sofrimento. Não só para a sua própria vida, mas também para todos que estavam à sua volta. Porque Jonas conhecia Deus, ele ouviu Deus, mas ele não obedeceu. Por isso, há um grande perigo quando nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Quando tudo isso que nós falamos aqui não muda a minha vida e a sua. E um segundo exemplo, o primeiro é esse. Jonas tentou seguir ou servir a Deus do seu jeito e fracassou. Ele não se permitiu ser um vaso ou um instrumento segundo o modelo de Deus. Você está pronto hoje para uma entrega? Você crê nisso? Você está pronto para olhar para trás e ver o que precisa deixar lá e pedir perdão, recomeçar? Mas um outro exemplo que me vem ao coração é o grande rei Davi. Davi, ele ouviu a voz do seu coração, do seu próprio desejo, e cometeu o adultério com Betseba. E sabe o que ele trouxe para sua casa? Trouxe a espada de Deus. Trouxe o sofrimento, a vergonha e a dor. 2 situações ou 2 exemplos de alerta para nós. Primeiro, Jonas ouviu a sua própria vontade, o seu próprio intelecto, apoiou-se na sua condição de profeta e não ouviu Deus, ouviu a sua própria capacidade. E o Davi, o rei Davi, ouviu o desejo do seu coração. Talvez o que esteja lhe impedindo hoje de ouvir Deus é porque você está ouvindo o desejo do seu coração, está seguindo a sua própria vontade, ou está tentando barganhar com Deus. Eu quero orar por sua vida agora. E pode ser que você que está aí do outro lado esteja orando comigo agora, porque eu acredito que pode ser um dia de recomeço, descendo a casa do oleiro para experimentar a vontade de Deus. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida. Feche os seus olhos. Querido Deus, Pai Santo, glorificado seja o teu nome e bendita seja a tua palavra, porque ela é bússola orientadora para nós. Eu te peço em nome de Jesus, onde houver agora uma pessoa orando, que precisa do teu socorro, que precisa da tua graça e da tua misericórdia, venha sobre ela. Ó Deus, nós agora estamos, pela tua misericórdia, descendo a casa do oleiro, e o vaso quebrou-se, como li aqui. Não foi o Senhor que quebrou, nós precisamos nos quebrantar, nos quebrar diante de ti. Por isso eu quero entregar cada pessoa que está orando, para que o Senhor restaure, traga esperança, para que o Senhor traga o perdão, traga a vida abundante do Senhor, para que experimente quais são os teus planos, para que experimente a provisão do Senhor, e para que se torne melhores vasos moldados segundo a sua própria vontade. Livra-nos, ó Deus, de um coração endurecido. Livra-nos das vozes que tentam determinar a qualidade da nossa fé, ou o tipo de pessoas que devemos ser nesse momento. Livra-nos das murmurações. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Eu oro e peço outra vez que o sangue de Jesus esteja cobrindo cada lar, cada família, cada pessoa que está em culto agora no seu lar. Para a tua glória, eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje e sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe rico e abundantemente. E até a próxima, querendo Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém. Dê um like. Deus os abençoe e fique na paz.